Pai do Senhor, meus queridos, minhas queridas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus conceda a vós outros um dia fantástico, cheio de alegria e da presença do nosso amigo Espírito Santo. Nesta manhã, daremos continuidade ao estudo sobre arrebatamento. Passamos pelo primeiro módulo, falamos sobre o conceito, o dinamismo, e hoje nós vamos aprofundar mais sobre o assunto. Convide a família, amigos, parentes, irmãos da igreja para estar assistindo esse vídeo. É um vídeo interessante e que trata do futuro da igreja. Amém? Vamos então adentrar ao segundo módulo. De antemão, eu queria trazer ou transcorrer sobre as fases, da ordem dos eventos escatológicos. Estamos falando sobre o arrebatamento, mas a escatologia ela tem uma ordem cronológica de eventos. Amém? Então, vamos falar sobre esses eventos. Inicia-se então com o arrebatamento da igreja, que é o tema que nós estamos tratando nesta manhã. Depois o tribunal de Cristo, a grande tribulação, a vinda de Jesus em glória, julgamento das nações, o milênio, o juízo final e o estado eterno. Então essa é a sequência cronológica do estudo escatologia, que significa o estudo ou a doutrina das últimas coisas. E como eu havia prometido, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto arrebatamento. Quero fazer algumas considerações iniciais para que os irmãos possam anotar e enriquecer mais o vosso conhecimento. O arrebatamento da igreja, essa dinâmica que irá acontecer, ela será invisível para o mundo, porque a vinda de Cristo acontecerá em dois adventos, ou duas fases. O primeiro é o arrebatamento. Há teólogos que gostam de nomear como eclésia, ajuntamento. Essa volta de Cristo para a igreja, ela será invisível e inaudível ao mundo secular, para aqueles que não têm a Cristo como seu Salvador. Amém, queridos? Na segunda fase da volta de Jesus, o segundo advento, é chamado de parousia, ou seja, onde todos os olhos da terra irão ver. E esse assunto desse segundo advento, nós vamos tratar lá na frente. Tá bem, queridos? É sobre a batalha de Meguido. Nós vamos falar sobre essa batalha. E a forma que o Senhor irá manifestar a sua presença em todo o mundo. Então, depois nós vamos tratar sobre esse assunto. Eu não falei sobre isso no módulo 1, mas lembrei de mensurar ele nesse segundo módulo. Eu falei das escolas, falei do conceito, a escola pré-tribulacionista, a mid-tribulacionista, a pós-tribulacionista. Eu quero me ater à escola pré-tribulacionista, que é a escola que eu defendo, é a escola que eu creio, portanto, eu quero me ater a essa escola. Amém? O que quer dizer a escola, o que pensa a escola pré-tribulacionista? A escola pré-tribulacionista, ela defende a tese de que nós não passaremos pela tribulação e a grande tribulação. Seremos livres, ou seja, arrebatados. O Senhor irá nos livrar dessa ira vindoura. Então nós vamos tratar sobre esse assunto. Pré-tribulacionista, o arrebatamento da igreja ocorrerá antes que comece o período de 7 anos da grande tribulação. E aí ele nos traz provas para refutar as outras escolas. Irmãos,
Aqui nós não estamos discutindo qual é a escola certa, mas na teologia, quando você quer refutar qualquer tese, você tem que trazer provas, né? Você tem que citar provas, você tem que trazer bases bíblicas para que você defenda a sua tese, a sua linha de pensamento. Então, como está aqui escrito, ó, a promessa de ser a igreja, né? De ser guardada da hora da aprovação. Vamos ler? Vamos pegar a ajuda. Livro de Apocalipse, capítulo 3, e o verso 6. Olha só, capítulo 3, e o verso 6. Diz assim: verso 10, irmãos, verso 10. Como guardaste a prova da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Né? Então aqui a escola pré-tribulacionista traz a primeira defesa, a sua tese, a sua linha de pensamento. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir. Quando ele conjuga da hora, ou seja, quando ele profere ou escreve da hora, ele está livrando de todo momento. Mas se fosse na hora, ele estaria conosco, nos livrando durante o período da grande tribulação. Né? Quando Jesus estava enfrentando a tempestade com os discípulos no barco, e ele estava dormindo na proa, ele livrou os discípulos no barco, na tempestade, e não da tempestade. Ele estava com os discípulos no íntere do evento, do cataclisma. Não é? Aqui, ele está dizendo da tentação, da hora da tentação. Amém? A remoção do aspecto da habitação do ministério do Espírito Santo exige necessariamente a remoção dos crentes. Essa escola, olha, tem pastores, e isso a gente tem que ter maturidade para entendermos. Tem pastores que acreditam que o Paracleto, que o Espírito Santo, ele vai subir com a igreja no arrebatamento. Ele não vai ficar na terra durante a tribulação e a grande tribulação. Mas tem pastores que acreditam que o Espírito Santo irá continuar na terra, não dentro de nós, mas intercedendo e agindo para que haja arrependimento. Porque esses pastores têm essa linha de pensamento, essa vertente de pensamento? Porque haverá salvação durante a tribulação e a grande tribulação. Não é? Então, eles acreditam que o Espírito Santo irá trabalhar no arrependimento, na metanoia, do grego, significa mudança de atitude interior. Então, esses pastores acreditam que o Espírito Santo ainda continuará na terra e não em nós. A igreja irá ser assunta, arrebatada. Na escola pré-tribulacionista, ela defende que o Espírito Santo sobe, o Paracleto sobe com a igreja. Então, vamos ao versículo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2 e o verso 6 a 8. Diz assim: E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, quem detém o Espírito, quem detém o anticristo, a manifestação do anticristo na terra hoje? Por que ele não manifesta a sua presença? Por que ele não mostra a sua identidade? Por que ele não diz, eu cheguei, eu estou aqui para resolver o problema do mundo? Porque existe alguém, né, um organismo que detém a presença do Espírito do anticristo, a manifestação do anticristo. Isso é a igreja. A igreja, né? O Espírito Santo está com a igreja, detém a manifestação do anticristo. Olha só,
E agora vós sabeis o que detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Então, o governo, o espírito do anticristo, ele já manifesta, já manifestou, está manifestando a sua ação. Não é? Então, ele vem manifestando a sua ação nos dias odiernos. E já vem manifestando já há tempos atrás. Não ele, mas a sua essência, a violência no mundo. Hoje, nesse período de 2020, é o que mais nós estamos vendo. Né? Infanticídio, feminicídio, problemas conjugais, né? Esposa que mata o marido que mata a esposa, o filho que mata o pai que mata a filha, o pai que estupra a filha, o tio que estupra a filha. Então isso a gente está vendo, a essência do anticristo agindo na terra, né? Como está dizendo. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que no meia seja tirado. Aí diz o verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Isso aqui a gente vai tratar lá na frente. Tá? Lá na parousia nós vamos tratar sobre esse assunto. Apocalipse capítulo 19 fala que o Senhor voltará, oh aleluia, num cavalo branco. E da sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai vir com a espada. Irmãos, isso é muito forte. Quando Jesus Cristo ele raiar nas nuvens, lá em Israel, que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, no momento da sua aparição, os seguidores do anticristo vão morrer automaticamente, queridos. Eles vão morrer. Eu não quero entrar nesse assunto, porque ele tem muitas nuances. Eu não posso fugir do arrebatamento. Mas é muito forte, queridos e queridas. É muito forte. É uma bênção, irmãos. Escatologia é uma paixão. Na minha vida, uma das matérias que eu mais gosto de estudar, buscar informação, é escatologia. É fantástico, amém? Então, a igreja, o Espírito Santo, ele está retendo a manifestação do anticristo na terra. A tribulação é um período de derramamento da ira de Deus, da qual a igreja já está isenta. Vamos lá? Vamos às provas, né? Então aqui está dizendo que a igreja será isenta. Livro do Apocalipse, capítulo 6, e o verso 7. Perdão, verso 17. Diz assim: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Vamos lá. Outro livro, como 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e o verso 10, diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura. Então, outra prova, né, que defende o contexto, a tese da pré-tribulacionista, né? Outra prova, o arrebatamento só pode ser iminente se for pré-tribulacional. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6. Diz assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, o evento, arrebatamento, harpazo, sequestro, Jesus diz que ele virá como um ladrão. Não que ele vem, né? Não que ele será um ladrão, né? Não que ele é um ladrão, mas o momento de levar a dinâmica, né? É como um ladrão, de surpresa, de súbito. Harpazo
significa tirar abruptamente, vem do grego. Significa tirar abruptamente, levar abruptamente. Né? Então, só pode ser uma surpresa se for pré-tribulacionista. Se for mid-tribulacionista, nós vamos cadenciar os eventos de ordem cronológica e vamos saber o momento que ele vai voltar. Mediante as ordens e fatos que vão acontecer, nós vamos saber. Agora ele vai voltar, é agora. É agora, então se prepara e pede perdão. Tanto a mid como a pós-tribulacionista. Então, o arrebatamento da igreja só pode ser de forma como uma surpresa se for pré-tribulacionista. Não sabemos nem a hora, nem o momento. Sabemos sim distinguir os sinais, como a questão do tratado agora com o Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos e Israel, que Estados Unidos intermediou, não é, esse tratado de paz. E eu tenho até dito para que venhamos estar atentos. Né? Eu vou até falar sobre o Jared Kushner. Então, esse homem, eu até postei no Facebook, o Jared Kushner, ele é genro de Donald Trump. Então, esse homem, por vários teólogos de renome, isso o Bittencourt, né, tem falado sobre ele, o Antônio Júnior tem comentado algumas nuances, eu não vi ainda o Pozella manifestar a respeito dele, eu acho que o Vagnão tem conversado também e falado. Então é um homem que está em evidência nos dias de hoje, com as características. Veja bem, a gente não está dizendo que é ele, mas a Bíblia nos orienta que venhamos a estar atentos. Um servo de Deus tem que estar atento, na expectação, buscando informação, orando, consagrando, se afastando do mal. E esse Kushner, Jared, ele tem o perfil, todo o perfil do anticristo. O Macron também foi pontuado como ele tivesse esse perfil. Mas o anticristo ele tem que ter aquela linhagem dos judeus, né? Ele tem que ser aceito pelos muçulmanos. Ele tem que ser aceito pela Liga Árabe. E o Jared, ele tem, né, esse relacionamento com esses povos. Ele tem essa interação com esses povos. E é muito bem aceito para negociar. O homem do comércio, o empresário, que está acostumado a lidar com esses empresários de Dubai, Emirados Árabes. Então, eu pontuei sobre ele. Se você quiser depois dar uma olhada lá no Facebook, na minha página, tem um vídeo de Bittencourt que fala sobre ele, né? E a gente mensurou o perfil do Jared Kushner, tá bom? Jared Kushner. Meu inglês não é muito bom, mas eu acho que é isso aí. Ok? Então, para que o evento ele seja de surpresa, o arrebatamento da igreja, é mistério que aconteça sem que sem que a gente saiba o momento que vai acontecer. Então, só dá para ser na surpresa se for pré-tribulacionista. Amém? Entendam. Isso é a nossa linha de fé. O que nós cremos não vai interferir na salvação de ninguém. São escolas de pensamento. Nós respeitamos quem é mid, quem é pós. A gente respeita. A gente não vai brigar porque um acredita que vai ser arrebatado durante, o outro depois. Não, a gente respeita as escolas de pensamento. A teologia ela é assim, ela é eclética. Ela abre o leque para que nós venhamos a ter discussões maduras, conflitar ideias de forma madura sobre uma linha de pensamento, sobre outra linha de pensamento. Amém, queridos? Tudo isso é para crescimento espiritual. E além disso, Apocalipse capítulo 3, e verso 10 foi até lido, né? Diz que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Então, é mais uma prova que fala
sobre a escola pré-tribulacionista. A escola da grande tribulação, a escola pré-tribulacionista, é um assunto que diz respeito, né? No caso aí, perdão, a grande tribulação, segundo a escola pré-tribulacionista, ela acredita que é um assunto que diz respeito apenas aos gentios e aos judeus. Por quê? Porque a igreja já foi arrebatada. A igreja não vai participar da tribulação e da grande tribulação. Amém? Então ela diz assim, ó, como a igreja acha-se circunscrita noutra dispensação, a da graça, e que foi levada pelo Senhor, não terá que sofrer a ardência do dia do Senhor. Se aceita, porém, que os salvos experimentarão o que se convencionou chamar de princípio de dores. Deixa eu fechar aqui, irmãos, por causa do barulho externo. Para melhorar a acústica, né? Vai melhorar a acústica. Deu uma apagada nas luzes aí, mas vai estar voltando, ela está voltando aí, tá bom? Então, se aceita que os salvos, por quê? Como eu tinha dito anteriormente, esse período de princípio de dores que nós estamos hoje, já passamos, acreditamos nós que somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que já passamos por esse processo, né? Estamos vivenciando já os sinais que tinham que acontecer durante o período da grande tribulação. Os fatos já aconteceram, os sinais já aconteceram, né? Então nós estamos vivendo praticamente já o início do período apocalíptico, né? Aguardando o momento do arrebatamento da igreja. Então estamos vivendo esse período, vivendo esse momento e na expectação de que fatos como esse venham a acontecer. Amém? E aí, ó, nós vamos para um outro ponto de vista do arrebatamento, que é a vinda de Jesus. A gente vai aprofundar sobre esses pontos de vista que traz a escola, para que possamos assim estar aprofundando sobre esse assunto. Tá vendo aí a questão de cores? Agora eu estou meio azul, mas é porque a tela, o computador está reiniciando, deu uma queda de energia, deu um blackout na hora da gravação. Tudo isso é fúria do inimigo para poder atrapalhar essa... Eu não vou derrubar aquilo que foi já falado, porque é um conteúdo interessante e eu não quero cancelar esse vídeo. Eu quero continuar mesmo com essas falhas que aconteceram, porque o que já foi falado é muito interessante e eu não quero anular. Vou deixar com esse blackout que houve, algumas falhas aqui, a gente não vai reeditar nada, tudo aqui é ao vivo, vai ficar gravado, é claro, mas eu não vou tirar essas imperfeições, porque aqui ninguém é ator, né? Ninguém é ator. Então, o que vale aqui é a essência que está saindo, para que vocês possam estar compilando essas informações, tá bom? Vai existir um monte de falha, a gente vai errar algumas pronúncias, né? Não vamos, muitas vezes, falar de forma, talvez, assertiva, mas se isso acontecer, nós vamos corrigir, tá bom? Então, tá um pouco azulado aí, porque o sistema ele tá reiniciando, tá bom? Mas daqui a pouco normaliza. Então vamos ao ponto de vista da escola com relação à vinda de Jesus. Quando esse vídeo ele atingir um nível de minutagem alta, eu vou parar, eu vou quebrar, senão ele fica extenso. E aí muita gente talvez não queira assistir de forma extensa, e aí a gente trava e dá continuidade. Vamos dividir por módulos, porque fica mais interessante, tá bom? Olha só.
a vinda de Cristo. Esta vinda tem uma tríplice relação. Para a igreja, que é o arrebatamento, a Israel, para o seu preparo em receber o Messias 7 anos depois, e as nações, que é para o milênio. Então, olha só, o evento do arrebatamento, ele tem tríplice relação, né? A igreja é o arrebatamento, Israel, o seu preparo para receber, né, o Messias, né? E as nações para o milênio. É muito interessante, irmãos, como Jesus vai governar o mundo, as nações, de onde ele irá governar, qual o papel da igreja, como a igreja estará presente. Então, o assunto é muito bacana, tem muita coisa boa para nós dissertarmos durante esse período. Atingimos essa minutagem que eu havia falado anteriormente, nós vamos estar quebrando esse vídeo, ou seja, dividindo ele para o terceiro módulo, para ficar mais fácil de vocês assimilarem. Então, Deus abençoe aos irmãos nesta manhã, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.